Namate Vasudevaya. Verso 35. É muito melhor cumprir os deveres prescritos próprios, embora com defeitos, do que executar com perfeição os deveres alheios. A destruição durante o cumprimento do próprio dever é melhor do que ocupar-se nos deveres alheios, pois seguir o caminho dos outros é perigoso. Verso 36. Arjuna disse: ó descendente de Vishnu, o que impele alguém a atos pecaminosos, mesmo contra sua vontade, como se ele agisse à força? Verso 35. É muito melhor cumprir os deveres prescritos próprios, embora com defeitos, do que executar com perfeição os deveres alheios. A destruição durante o cumprimento do próprio dever é melhor do que ocupar-se nos deveres alheios, pois seguir o caminho dos outros é perigoso. Verso 36. Arjuna disse: ó descendente de Vishnu, o que impele alguém a atos pecaminosos, mesmo contra sua vontade, como se ele agisse à força? Hare Krishna. Capítulo 3. Não falou o capítulo? Ah, desculpa, não tem aqui para mim, por isso que eu não falei. Realmente não aparece para ela o capítulo. Aqui na tela, no texto, não aparece. Ah, não aparece no de baixo só. Ah, no sânscrito, aparece no sânscrito. Só como eles não estão acostumados a falar do sânscrito, então não aparece o capítulo. Talvez fosse o caso de colocar também o título do capítulo na página onde eles normalmente costumam fazer a relação. Mas está tudo bem, tá bom? Capítulo 3, Bhagavad Gita. Muito obrigado, Valci, tá? Por sua participação, ok? Eu vou fazer o mantra de introdução. Om Gyana Timiranda Sya Gyananjana Shalakaya Chakshur Militan Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Muito bem, eu vou ler aqui em sânscrito, então, da Bhagavad Gita, capítulo 3, Karma Yoga. Ação, né, em consciência divina. Bhagavad Gita, capítulo 3, verso 35. Shreyan Swadharmo Viguna Paradharmasu Anushita Swadharme Nidanam Shreya Paradharmo Bhayava Paradharmo Bhayavaha. Arjuna Uvacha, verso 3, capítulo 3, verso agora sim, 36. Arjuna Uvacha Utakena Prayukto Ayam Papam Karati Purusha Anichan Api Varsneya Balat Iva Niodita. Então, agora são 6 horas e 58 minutos. Isso, então nós vamos concluir às 7 horas e 10 minutos, tá? Veja bem, esse primeiro verso aqui, basicamente é uma orientação prática, né? Tipo, cuida da tua vida, deixa a vida do outro, cada um cuida da tua vida, cada um cuida dos seus assuntos. Não se mete na vida do outro, não, porque você já está com problema demais. Você já tem muitos problemas, e você vai se meter na vida do outro. A gente, de vez em quando, a gente fala isso, não sei se vocês já falam isso. Aqui o verso é uma anotação prática, né? Cuida dos teus assuntos, procure fazer o melhor que você pode fazer dentro da sua área. Não se mete nos assuntos do outro. Você vai querer controlar, dizer o que o outro tem que fazer, como ele tem que fazer. Você está fazendo o seu bem feito, primeiramente? Você concluiu a sua tarefa do direito? Como é que está o seu dever de casa? Né, quando uma vez foi perguntado para Jesus, o que foi perguntado para ele? Perguntaram para ele, não me lembro exatamente o que perguntaram para ele, ele deu o seguinte exemplo: olha, se você está com um problema com o seu irmão, primeiro você resolve o problema com o seu irmão, depois você vai na igreja rezar perante Deus, aquela coisa toda.
Não adianta você ir perante Deus e dar um show lá, não, porque você e nós dois estamos juntos. Se você está com um problema de rejeição em relação às pessoas que estão ao seu próximo de você. E se você está com problemas locais, como é que você pode tentar uma relação internacional se a sua vida está desorganizada? Como é que você pode ter uma relação organizada com Deus se você não está sendo capaz de organizar a sua própria vida pessoal? Primeiro você tem que ser organizado, depois você vai. Então ele disse, primeiro resolve o problema com seu irmão, depois você vai a Deus. Né? Então, tem uma música, eu lembro que minha mãe era minha professora de catecismo, né? E ela falava, olha, você não vai para o céu não, hein? Você fica aí brigando com a sua irmã, perturbando a sua irmã, você vai para o inferno. Nossa, mãe, vou para o inferno, vai. E aí ela cantava uma música. Senhor, quem entrará no santuário para te louvar? Aí depois, quem tem as mãos limpas e o coração puro, além da vaidade, esse entrará. Então ela falava, tem que ter o coração puro, não pode ficar vaidoso e tem que parar de perturbar a sua irmã. Se bater na irmã, vai para o inferno. Aí quem que queria ir para o inferno? Ninguém queria ir para o inferno, então teoricamente ninguém brigava, né? Mas brigava, do mesmo jeito. Com o inferno, com o cão, com tudo, mesmo assim, brigava. Irmãos, né? É assim. Então, ou seja, aqui a ideia é muito simples. É você fazer bem feito, né? Vai, tira a trava do seu olho, tira o cisco dos seus olhos. Você quer limpar os olhos dos demais? Tira o cisco dos seus. Não seja um hipócrita, né? Um falso profeta que fala uma coisa e faz outra. Ah, vocês devem acordar cedo e cantar a Barra Mantra. Eu vou dormir. Ué, como assim? Isso é hipocrisia. Ah, vocês devem ter uma vida limpa, organizada. Aí tá tudo, sua casa toda suja. Aí, como assim? Tá errado isso. Ah, porque vocês devem, sabe, procurar terem... Não, aqueles que vão ensinar têm que saber que primeiro eles estão ensinando a si próprios. Então, Arjuna estava falando aqui para Krishna. Ah, porque vou meditar, vou sair, vou para fazer na floresta. E aí você é um sábio, renunciado. E Krishna diz, Arjuna, você não está conseguindo ser nem soldado. Faz o seu trabalho corretamente, depois você vai para a renúncia. Esse negócio de querer renunciar ao que você está fazendo no meio do caminho é um truque psicológico. Você não assumiu o seu Dharma? Você não queria esse Dharma? Você não buscou esse Dharma? Agora assuma o Dharma e leva o Dharma adiante. Não fica dizendo que você vai pular fora do Dharma, não, porque você só está com vaidade, querendo as coisas fáceis, sem cumprir a sua própria função dentro do seu Dharma. Então, faça o seu trabalho adequadamente. Depois você vai querer cuidar da vida do outro. Se você não estiver bem organizado na sua cabeça, como é que você vai organizar do outro? É isso. Basicamente, é uma orientação super pragmática, super simples, que a gente sabe que funciona assim no dia a dia. E todo mundo usa esse argumento. Ah, cuida da sua vida. Vai cuidar da sua vida. Quem ainda não falou isso? Olha para a sua vida primeiro, criatura. Depois você vem falar da minha. Né? Aquela história. Aqui, a gente poderia traduzir também a gente poderia traduzir esse mantra assim, ó. Não fofoquem. Foquem. Né? Foque. Focus. Foca. Porque se você não focar, você vai fofocar. Então, não fofoque. Foque. Fica no básico. Basicamente é isso daí, tá? Agora, o segundo verso, sim. Né? Aí o Arjuna, ele vai perguntar aqui... ele vai perguntar o Arjuna vai perguntar, então, mas tá, agora o mundo todo, né, assim, é muito engraçado quando você ouve os pregadores, assim, as pessoas que falam, os padres, os religiosos, de modo geral, os pregadores, né, aqueles que são os mestres, orientadores da religião, eles vão falar, mas o mundo todo está perdido, todo mundo nasceu no pecado, e que vai vir a bomba, vai acabar com todo mundo, os pecadores vão ser todos jogados no buraco dos quintos, né, e tal, o mundo todo está perdido. E o fim do tempo está chegando. É sinal, veja quanta coisa, é sinais de que o mundo vai acabar. A qualquer momento é uma questão de tempo, vai acabar. E aí,
assim, o processo é meio terrorista, né? Porque assim, você fica ouvindo aquilo, vai acabar, vai acabar. Então você fica esperando, assim, vai acabar hoje, acaba amanhã? Quando é que vai acabar? Então, aconteceu lá, começou a acabar lá, ali. Tá. Então, esse processo todo de pânico, de medo, que é ventilado, é algo que já está na nossa cabeça. O que a gente faz é se organiza em grupo para falar isso daí em público, né? Que as coisas estão decadentes. Eu acho na pergunta, e como é que a gente começa isso daí? Então, o que acontece? Por que nós somos assim? Por que nós somos tão distraídos? Por que nós nos confundimos tão facilmente? Por que nós somos impelidos a agir de maneira... Aqui é usada a palavra pecaminosa. Essa palavra é uma palavra utilizada aqui no Ocidente, né? Para descrever ações que vão de encontro aos princípios religiosos, enfim, às orientações das escrituras, etc. A palavra usada no sânscrito originalmente é karma. Você cria karma. O que significa karma? Karma significa que você agiu de uma maneira que é considerado infração no jogo. É só isso. Essa infração vai da sua carteira, como o trânsito. Ah, porque você avançou o trânsito. Tá. E agora? Ponto na carteira. Então vai juntando, chega uma hora que você tem que pagar uma multa para você poder se livrar das pontuações na carteira. Aí você vai lá e tem aquela dor de cabeça toda, a pessoa vai falar, mas escuta, você é o quê? Qual é o seu problema? Você tem algum problema mental? Você já fez algum tratamento? Por que você anda desse jeito no trânsito? Aí você vai ouvir um sermão e depois ainda vai ter que pagar uma multa, é desagradável. Então, para evitar isso daí, o que você faz? Anda na linha, devagar, não comete infração, se preocupa com o trânsito e tal, aquela coisa toda. Isso tudo qual a função? Respeitar as outras pessoas. Em última instância, o objetivo é que você tenha empatia e respeito aos demais. Só que como as pessoas, às vezes, não estão dispostas a isso, aí se criam leis, e as leis, dentro das leis, já está incluído o processo de empatia. Então, uma pessoa seguindo as leis está praticando espiritualidade, empatia. Só de ela dirigir de forma adequada, isso é empatia, ou seja, respeito ao ser humano. E isso é piedoso. Agora, quebrar as regras é impiedoso. Dá ponto na carteira, dá dor de cabeça e cria karma. Incrível, né? Colocar os outros em risco enquanto você dirige, cria karma para você. Tá? Cria ansiedade nas outras pessoas. Quando você cria ansiedade na outra pessoa, raiva ou ira, será alguma coisa assim, ou medo ou tensão em outra pessoa, você está criando karma para você. E no trânsito, as pessoas criam muito karma. Elas são ansiosas e desrespeitosas, elas vão lá e tal, cria karma, né? Então, assim, o processo de ter norteamento ou ter parâmetros ajuda para que a pessoa tenha piedade e não crie karma. Agora, quando a Juna fala aqui, que o que faz com que nós criemos karma? O que faz, o que nos impele a agir de maneira irresponsável? Muito simples, a nossa infantilidade. O Krishna vai falar aqui, o Krishna vai dizer, são os desejos. Os desejos nascem do egocentrismo. Nós somos egocêntricas, almas egocêntricas, nós somos infantis. Nós queremos uma coisa. Queremos porque queremos. Aí conseguimos. Ah, não quero mais. Quero outra coisa. Ah, eu quero. Aí vai lá, consegue. Ah, eu não quero mais, não gostei. Pega outra coisa. Igual brinquedo. Nós agimos como crianças egocêntricas que ficam insatisfeitas com os brinquedos rapidamente. Exceto que, às vezes, o brinquedo nos causa raiva também. Porque o brinquedo... quando eu era criança, às vezes, eu não sei se meus pais não tinham condições, eu pegava um brinquedo mais ou menos... Brinquedos, né, assim... E quebrava rápido. E a sensação era de frustração, porque o brinquedo era de baixa qualidade, né? E aí eu tinha que reformar, arrumar o brinquedo para ele ficar bom. Até dava um trabalho. Mas, de certa forma, eu acabava conseguindo ajustar ali e conseguia brincar de alguma forma. Mas a verdade é que a gente vê crianças que têm muitas facilidades, elas se enjoam rapidamente dos brinquedos. Dificilmente elas se fixam, elas já trocam de brinquedos, querem outra coisa. Atualmente são relacionamentos ou casamentos, né, ou filhos também. As pessoas já casam, já pegam outros filhos, já esquecem dos filhos anteriores. Um dos maiores medos dos filhos é quando os pais se separam, formam novas famílias, aí criam novos filhos, se esquecem dos filhos anteriores. Eu me lembro, a minha filha
um dos maiores medos da minha filha era esse daí, que eu me separasse da mãe dela, formasse uma nova família, tivesse uma nova filha e esquecesse dela. Ela falava isso claramente para mim. Então, por quê? Assim, a minha amiga, o pai dela casou de novo e tal, e nem conversa com ela. Então, era assim, a ansiedade, né? Troca de fazenda, troca de carro, troca de roupa. O filósofo, o pensador Zygmunt Bauman chama isso de a liquidez humana, ou as sociedades líquidas. O processo moderno, tudo é líquido, tudo se dissolve muito rapidamente, tudo é insatisfatório. Tá? Então, estou concluindo aqui a minha fala. Nesse caso aqui, basicamente, o que faz com que nós cometamos infrações durante o nosso trajeto? O que faz com que nós cometamos erros durante a nossa vida? Egocentrismo. Nós somos egocêntricas, almas infantis. Nós temos que amadurecer a nossa percepção, temos que desenvolver mais tolerância, mais resiliência, mais determinação nos nossos objetivos. E, principalmente, nós temos que ter uma mente piedosa, ou seja, preocupados com a humanidade. Nós só nos preocupamos conosco, com os nossos sentimentos, com as nossas coisas pessoais, individuais, o nosso local, o nosso ovo. Nós somos embriões dentro de um ovo, preocupados com a nossa vida particular relacionada com o nosso próprio mundo hermético, ovoide. Essa é a nossa condição infantil existencial. E nessa condição infantil, nós vamos ser exigentes, intolerantes e reclamões. Essa é a realidade. E nós, para lidar com a realidade, nós precisamos ser resistentes, resilientes, determinados. E somente depois de tentar todos os nossos recursos com toda a sinceridade e força, é que nós podemos admitir que, não, isso não é possível. Eu renuncio com dignidade, depois de ter lutado muito. Não rapidamente, como uma criança infantil, intolerante e birrento. Ou birrenta, no caso, né? Depende da situação. Tá? Então, essa é a nossa condição egocêntrica. E pelo fato de nós sermos birrentos, vitimistas e egocêntricos, nós agredimos as demais pessoas, ofendemos, atacamos, humilhamos as demais pessoas, porque o mundo não corresponde à minha expectativa. Logo, eu ataco o mundo. Foi o que o Hitler fez. Foi o que o Gengis Khan fez. É o que os abusados fazem, né? As pessoas que passam por abusos, depois elas ficam ressentidas com o mundo, elas saem abusando todo mundo. É um ressentimento, uma vingança, um desejo de ódio. É sangue nos olhos. Como? Não é do jeito que eu quero, eu mato todo mundo. E pronto, acabou. E isso, em termos de grande escala, dá guerras, dá destruição. Então, destrói relacionamentos, destrói a paz no lar, destrói a saúde, destrói a humanidade. E qual é o motivo que justifica isso daí? Infantilidade, egocentrismo, violência, que é a consequência do egocentrismo. Nós temos que ter uma mentalidade altruísta. Nós temos que pensar de forma coletiva. Enquanto a nossa preocupação principal for 2 metros à frente do nosso nariz, o resultado é infração. E qual é a consequência? Vai nascer de novo como ser humano. E isso, pode ter certeza, gente, não é uma boa opção. É que a gente não entende exatamente a complexidade disso. Que como nós estamos aqui envolvidos nisso daqui, então parece que é normal. Mas para quem está de fora da forma humana, sabe claramente que não é muito bom, não é normal. É que nós achamos que é normal. Mas para quem está de fora, não é não. Tá? Então não é uma boa opção renascer como ser humano. Vai por mim. É sério, eu não estou falando isso para enganar vocês, tá? Em algum momento vocês vão entender isso daí. Então vamos fazer a coisa para não ter que renascer novamente. Tá bom? Pelo menos vamos tentar, sinceramente, com toda a nossa força. Se a gente for obrigado a renascer como ser humano, tudo bem, a gente aceita, porque vai fazer o quê? Vamos lutar com a vida. Mas vamos fazer de tudo para isso não acontecer, com dignidade e com consciência. E para isso, a gente vai ter que renunciar ao nosso egocentrismo. Não tem como. Inevitavelmente, vai ter que ser assim. Resultado final, conclusão? Ai, a vida é dura. É isso aí. Mas a vida segue. Seguimos. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divina, ó Mahamantra, libertador do ser, desperta-me
eleva-me, envolve-me, protege-me. Hare Krishna, Hari Om Shanti, Namastê, Om Tat Sat.